Salve pessoal, o tema dessa videoaula é distância entre pontos aplicada no Enem. Então, eu escolhi uma questão do Enem do ano passado para mostrar a vocês como utilizar a distância entre pontos. Claro que essa questão pode ser feita de outras formas, até mais rápidas, mas a intenção nossa aqui é mostrar a você como utilizar um conteúdo que você vê na sala de aula, às vezes sem muito sentido, em uma situação real. Então, como a questão é um pouco longa, sugiro que você pause o vídeo, certo? Leia a questão com atenção e daí você prossiga vendo o vídeo para entender como é a resolução. Bom pessoal, prosseguindo a resolução, a gente tem o seguinte, tem um usuário P, esse usuário P, ele utiliza um aplicativo, certo? É um aplicativo de relacionamento, e ele definiu o raio de abrangência do seu aplicativo para 3 km. É a região onde ele quer encontrar pessoas para um relacionamento. E a intenção dele é ir para o centro da cidade, onde tem 5 bares. Nos arredores tem outros 3 usuários, o Q, o R e o S, certo? Eles definiram seus raios de abrangência como 3, 2 e 5 quilômetros, tá? E a pergunta é, em qual dos 5 bares o usuário P tem chance de ter um encontro com os outros 3 usuários? Um encontro que ele chama de match, né? Que na verdade seria match quer dizer partida, né? Quer dizer interação, quer dizer jogo. Então, qual bar que ele tem mais chance de ter contato, vamos dizer assim, com os outros 3 usuários? É o que a gente vai fazer agora. De cara, o bar 5 está fora de cogitação, por conta do usuário R. Esse usuário R aqui, ele limita bastante, porque ele é o de menor abrangência. Então ele vai limitar o acesso aos bares. A gente vai falar muito nele ao longo da questão. O que é que o usuário R faz? Bom, é o seguinte, o usuário R, ele colocou como 2 km, certo? Então, de 5 para R, é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 3. Ora, se aqui é 3 e aqui é 3, a hipotenusa, que é o maior lado, ela não pode ter um valor menor do que 3. Então, o bar 5 está descartado. O sinal do R, ele não atinge esse bar 5, certo? Aí vamos ver agora o bar 2. Bom, eu vou escolher o seguinte, eu vou calcular a distância do bar 2 até o ponto Q. Por uma razão, se você for olhar com atenção, vai perceber que a distância do bar 2 para o usuário Q é a mesma distância do bar 2 para o usuário S. Como assim? Ora, são duas hipotenusas iguais. Você tem 2 triângulos aqui iguais. Como assim? Ó, aqui está um triângulo e aqui está o outro. Ó. Observe, 2 e 1, 2 e 1. Os catetos são iguais, então as hipotenusas também são iguais. Tá? Então, vou fazer um cálculo único para os dois. Isso vai, aí, para calcular, né, você pode escolher utilizar as coordenadas de S ou de Q. Eu escolhi as de Q, mas pode usar as de S sem problema aí, que vai dar o mesmo resultado. Então, fica 4 menos 3 ao quadrado, 4 menos 3 ao quadrado e 7 menos 5 ao quadrado. Isso vai dar a raiz quadrada de 1 mais 4, que é igual a raiz de 5. A raiz de 5, ela é uma raiz menor do que 3, tá? Então, tranquilo. Com relação ao Q e o S, tranquilo. Por quê? Porque o raio de Q é 3, o do P também é 3, então a gente sabe que a raiz de 5 ela é menor do que 3, então o sinal chega numa boa. Tá? E para o S também, né? Porque o S colocou o raio 5 km, então vai chegar tranquilamente. Então, essa é a resposta? Não é a resposta. Por quê? Por conta do usuário R. O usuário R definiu 2 km, como a gente já sabe. Então, de 3 para R é a hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos 2 e 2. Certo? Então, a hipotenusa é maior do que 2. Então, novamente, o R foi o fator determinante para a gente eliminar esse bar 2. Viu? Aí, vamos prosseguir. Agora para o bar 3. Vamos calcular a distância do bar 3 até o usuário R. Vamos lá, então. O usuário R definiu como 2 km, né? Então, você nem precisava de cálculo aqui. Você já pode observar e ver que o sinal do R não chega no bar 3. Viu? Por quê? Ó, o triângulo, ó, 1 e 2. Então, aqui, a hipotenusa vai ser maior do que 2. Ou seja, vai ser maior do que o raio de abrangência dele. Mas vamos provar isso com cálculo. A gente vai ter 6 menos 5 ao quadrado mais 7 menos 5 ao quadrado. Teremos raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, igual a raiz de 5, que é maior do que 2. Então, por essa razão, o usuário R ele limita o bar 3 e a gente pode descartar. Nem precisa conferir a distância para os outros usuários, tá certo?
Então agora vamos para o bar 4. O bar 4 está aqui, ó, localizado, né? O que acontece? Vamos ver a distância do bar 4 para o usuário R, porque esse usuário R, como eu falei, ele está limitando muito, né? Pelo pequeno raio de abrangência que ele colocou no aplicativo. Então, vamos ver. A distância de 4 para R. A gente já fez isso aqui nessa questão. A gente já respondeu, se for atento. Ó. A gente já respondeu isso, viu? Quando calcular a distância de 3 para R. Ó. De 3, certo? Para R. A gente acabou de fazer isso aqui. Ó. Observe. Como é que eu sei isso aí? Ora, os triângulos são semelhantes. Ó. E são idênticos aqui. Porque, ó, você tem 2 e 1, tá vendo? E aqui, ó, 2 e 1. Então, as distâncias, as hipotenusas serão iguais também. E é igual a raiz de 5. Aí o que acontece? A raiz de 5 maior do que 2. Isso inviabiliza que o usuário R, né, que o seu sinal consiga chegar nesse bar 4 também. Certo? Então já descartamos 5, já descartamos 2, 3 e 4. Só pode ser 1 a solução da nossa questão. Mas vamos provar. Bar 1. Primeiro a distância do bar 1 até o usuário R. Certo? Vamos lá. 6 menos 5 ao quadrado e 7 menos 6 ao quadrado. Isso tem que dar menos de 2, viu? Menos de 2. Então, isso vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é 1,4. Então, tranquilo. O sinal do usuário R chega nesse bar. Tranquilo, 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 né? Agora vamos para os demais. Temos o usuário Q e o usuário S. O usuário S, esse nem precisa fazer cálculo, só observar o desenho. O usuário S colocou 5 km. Então ele vai chegar lá em cima. Ele vai passar o sinal dele pelo bar 1. Né? E o usuário P, que aqui está, colocou 3, que é exatamente a distância de 1 para S. Então, tranquilo. Aqui ele pode captar o sinal. Então, ó, já captou o de R e o de S. Vamos ver agora o de Q. Bom, a distância de Q a gente já fez também na questão hoje. Mais de uma vez. Ó. Ela é igual à distância de 2 para Q. Ou a distância de I para R. Observe. 2 para Q, ó. 1, 2. Aí, 1 para Q também é 1 e 2. Ó. Então, é igual a raiz de 5. E o que acontece? O raio de Q é 3. A raiz de 5 ela vai dar perto de 2. Ó. Então, tranquilo. Né? O sinal de Q chega no bar 1 e o usuário P, que está aqui, como ele colocou 3, o sinal dele também chega no usuário Q que está aqui. Tá bom? Então, tranquilo. Se ele ficar no bar 1, ele vai conseguir, né, estar na área de abrangência dos outros 3 usuários e aí há mais chance dele conseguir receber o sinal deles e ter um encontro. Né? Para ficar mais fácil o entendimento, a gente fez essa montagem no GeoGebra. Aqui estão as áreas de abrangência de cada usuário. Eu já coloquei o usuário P aqui no bar 1, viu, pessoal? Como solução. Essa linha amarela desse círculo é justamente o usuário P, certo? A linha vermelha do usuário R, a azul do usuário Q e essa linha roxa do usuário S. Observando com atenção, você vai perceber que o único bar que se encontra no interior dos 4 círculos é o bar 1. Por isso, ele é a solução da questão.